entrar em um. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Mais uma noite maravilhosa aqui no Pensando Fora da Cachola. Aproveitar para vocês pedirem, compartilhar, curtir a nossa página, para que a gente possa levar mais informações. Assim como vocês aprendem muito, a gente também aqui com nossos convidados, a gente quer compartilhar isso, né? Quanto mais pessoas virem aqui para o Pensando, mais informações e energia a gente repassa. Então, hoje a gente está com uma convidada aqui super especial, a doutora Suzane. Olha, é um tema que eu e a Rê, a gente escuta bastante, as coceirinhas, as feridinhas, ai meu Deus, o que eu faço com esse cachorrinho, com esse gatinho. Então, bora nessa noite falar sobre nutracêuticos na dermatologia. Meninas, bora lá, vamos bater esse papo hoje. Boa noite a todo mundo. Quem assistir de dia, boa tarde quem assistir de tarde. O importante é que assistam. Hoje, mais um encontro especial com uma querida que começou numa visita curiosa e se tornou até uma amizade aí, podemos dizer, né? Trocamos figurinhas até em relação aos filhos. Doutora Suzane, ela é farmacêutica, especialista em homeopatia, trabalha com terapia floral, atua na farmacologia veterinária, e ela tem o laboratório, né? Que é a Botica Pet, e ela atua na manipulação veterinária, né? E ela conduz aí com toda a propriedade e se dedica muito a isso, né? É super receptiva, começamos assim o nosso contato, e também é médica veterinária, e está também terminando a especialização em dermatologia, 1001 utilidades. Mãe, dona de casa e tudo mais. É um prazer ter você aqui com a gente. Vem trazendo um pouquinho aí desse monte, que é uma enciclopédia ambulante, essa mulher. Tudo que você pergunta, ela sabe te responder. Vem trazer um pouquinho desse seu conhecimento para a gente. A voz é sua. Muito obrigada, Renata, Fernanda, pela receptividade e pelo convite. Muitas coisas nos identificaram, né, Renata, desde o princípio. Eu acho que o fato da nossa, não somente dessa questão profissional, das duas terem a mesma, sermos colegas de trabalho, mas, como você disse, a gente se simpatizou e houve uma troca energética desde o princípio. Muito provavelmente nós somos mães, uma entende a outra, e sabe as dores, né, e as alegrias que a gente passa no dia a dia. A gente se entende muito bem, em todos os sentidos. E fico muito feliz de estar aqui com vocês, espero poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, e a partir do momento que vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando. Eu acho que é um bate-papo muito bacana, que a gente pode ter aqui, e eu espero poder atender aí as dúvidas de vocês. Como a gente sabe, né, os nutracêuticos para a dermatologia de cães e de gatos, né, vêm complementar e ajudam muito no tratamento e a manter a saúde tanto da pele como do pelo dos nossos pequenos, né. Eu vou colocar aqui a principal diferença que a gente tem que já deixar bem claro, é a diferença entre suplementação e nutracêuticos, né. A gente tem que lembrar que os suplementos, eles vêm para complementar, né, a nossa alimentação. São micronutrientes que a gente muitas vezes tem alguma carência e vai complementar ali através da nossa dieta. São vitaminas, são proteínas, são minerais. Agora, os nutracêuticos, eles são bioativos. Eles são ativos que nós isolamos dos alimentos, e isso traz uma alta concentração, e eles atuam não apenas para suplementar, porque eles podem também ser suplementos, mas eles vêm para tratar e prevenir doenças, coisas que muitas vezes o suplemento não faz. Então, a gente vai aqui deixar bem claro que o nutracêutico, né, ele pode ser considerado um suplemento, porém, o suplemento, ele não é necessariamente um nutracêutico, né? Então, quando a gente fala, nutracêutico tem essa diferença em relação à suplementação. Os nutracêuticos, né, eles atuam... Estou te cortando já para trazer uma reflexão a isso. A gente escuta muito, mas o meu cachorro já toma tal suplemento.
né? Mas o suplemento, né, aquele que está dentro daquele composto, não tem a quantidade, o que você acabou de falar. É uma concentração maior que atua no tratamento, né? Você deixou bem claro essa diferença, porque eu escuto muito isso dos pacientes. Mas ele já toma um suplemento que tem isso que você quer dar para ele. Mas a concentração é diferente do tratamento. Exatamente. Perfeito. Por exemplo, se eu quero administrar nutrientes de vitamina A, ela pode ser considerada um suplemento para eu suplementar, né? Melhorar a minha concentração ali no organismo, mas ele também pode ser um nutracêutico, ele vai atuar recuperando as células, né? O epitélio, então ele tem também uma ação. Então ele é tanto um suplemento como um nutracêutico. Porém, tem outros, por exemplo, o resveratrol, que é o que nós extraímos da uva e das frutas vermelhas. Ele é um nutracêutico, porque nós não temos ele no nosso, né, normalmente. Ele não vai suplementar, ele vai agir, ele vai atuar como um nutracêutico, um tratamento, né, e uma prevenção de alguma doença. Então, ele é um nutracêutico. Então, tem essa diferença. E aí, a gente retira ele do alimento das frutas vermelhas, né, em alta concentração, para poder fazer uso como um bioativo no nosso organismo. Então, tem essas diferenças. Eles atuam, lembrando que o nutracêutico, ele atua na célula, justamente. Então, ele tem uma ação de dentro para fora, e por isso a importância da gente fazer uso por via oral. Tem também alguns que a gente pode fazer por via tópica, como os probióticos, que a gente vai atuar ali para restabelecer a flora da pele também. Hoje a gente usa, né, alguns probióticos vivos para a pele, de uso tópico, mas é importante que eles sejam usados também por via oral, porque ele vai ser absorvido pela célula. Então, não sei se vocês se recordam, né, que ali na célula a gente tem a transferência, né, da parte externa para a parte interna da célula, pela camada lipofílica. E aí nós temos ali diferentes formas de absorver nutrientes, anticorpos também, né, quando é um caso de fetos. Então, é um processo, nós temos ali a difusão ativa, difusão passiva, o transporte ativo, e no caso dos nutracêuticos, o processo de transferência para a parte interna da célula, ela é através do transporte ativo, né? Onde você consome energia, é feito através de proteínas combinadas, né? Proteínas específicas para cada nutracêutico, e essa absorção, ela acontece principalmente nas células do intestino delgado. E aí vem a importância de nós utilizarmos os nutracêuticos também para melhorar o intestino. Então, se eu quero ter uma pele, um pelo saudável, eu preciso ter um bom funcionamento intestinal, porque é através dali que vai começar a absorção, né, dos meus nutracêuticos, que a gente vai fazer ali a suplementação. E a principal, então, é essa questão, né, e aí a gente entra os probióticos para a área intestinal, entra com ômega 3, vários compostos que vão restabelecer e manter a saúde ali do intestino. Não sei se você costuma, Renata, você trabalha, né, com nutracêuticos, você costuma fazer esse trabalho da parte intestinal também? Sim, a gente sempre, até eu e a Fê, a gente discute bastante sobre isso, da questão da importância do intestino, né? E a gente tem na realidade animal sempre uma alteração importante do intestino, até mesmo por ração, por alimentação indevida, né? A gente já tem um comprometimento aí desse funcionamento. A gente da medicina chinesa fala muito da questão da deficiência do basto, do yang e do basto pâncreas, né? De que de alimentação já favorece essa deficiência a longo prazo, porque é um consumo muito grande de energia para a quebra desse alimento, a absorção desse alimento. Então, o primeiro passo quando o animal chega vamos limpar esse intestino, vamos limpar esse corpo, reorganizar, recolocar tudo que precisa, repovoar tudo, para a gente pensar depois... Exatamente. A gente precisa reorganizar para daí a gente trabalhar, né, com os suplementos. Lembrando que, assim, cada fase do animal existem nutracêuticos específicos, né?
se é um animalzinho que está na gestação também. Então, a gente tem que bastante observar em que momento esse animal está, para a gente fazer a colocação dos nutracêuticos na dieta, né? Porque tem alguns que podem trazer algum prejuízo para o feto, porque a gente lembra que nós temos ali a formação da pele da pele desde a fase embrionária. Então, tudo que a mãe vai consumir, de uma certa forma, vai chegar a esse animal. Claro que depende ali do tipo de placenta que cada espécie tem, né? Tem placentas que não há uma troca muito significativa de nutrientes e anticorpos, como é no caso das placentas dos equinos, né? Que nós não temos ali um contato direto entre placenta e sangue da mãe. Então, não acontece essa troca muito dos nutrientes e dos anticorpos. E tem a nossa placenta, nós humanos, placenta de cães e gatos também, que já tem ali uma certa facilidade nessa transferência. E nesse momento que é importante que a gente verifique a mãe, né, a gestante, para ver se ela está bem tratada, bem alimentada, e entrar com os nutracêuticos para que essa formação da pele ela já aconteça de uma forma adequada desde a gestação, né? Então, é importante a gente já pensar não somente quando a gente encontra um problema de pele, mas tratar e cuidar com nutracêuticos já ainda com a pele boa, íntegra, né, para que ela seja mantida saudável, e uma mãe gestante, né, para que já aconteça a formação ali desde a parte embrionária da pele, né, que daqueles 3 folhetos embrionários que ocorrem, né, a ectoderme, que origina a epiderme, a camada mais externa da pele, a derme, que vem do mesoderma, e assim o sistema nervoso também, que é os receptores da pele, né, que é crucial para as sensações e as funções, né, da pele, que se originam desde ali da crista neural, na formação embrionária, e os melanócitos também, que acontecem, que é as células produtoras de pigmentos, que depois vão formar ali a melanina, né, na epiderme. Também todas essas formações acontecem na fase embrionária. Então, é importante a gente pensar na cachorra, na fêmea gestante, também colocar os nutracêuticos juntamente na dieta, para que esse bebê tenha uma boa formação desde ali. Então, a gente vê que os nutracêuticos, eles não são só para quando o animal apresenta uma patologia, só quando ele vem para mim com uma alergia atópica, né, uma crise atópica com coceira, com vermelhidão. Não, a gente pode colocar os nutracêuticos já no dia a dia, pensando junto com a suplementação, né, em cada fase ali que o animal está. E é importante pensar nessa prevenção, né? A gente fala muito disso, da questão o chinês fala muito, né? O trabalho preventivo, né? O tratamento é preventivo, ele não é só curativo, né? É bem importante, pouquíssimo se fala sobre isso, né? De pensar nessa mãezinha durante a gestação, da formação desde pititico, né? E por outro lado também, né, Su, interrompendo aí, não sei se você ainda terminar mais alguma coisa, você ia terminar alguma fala aí? Não, vamos conversando, Renata, vai trazendo seus... Tá. Quando você fala sobre essa questão, né, de vamos trazer as vitaminas, é importante, né? Eu jogo uma pergunta aqui para a gente discutir. Doutora Suzane, é vitamina, então não faz mal. O que você me diz sobre isso? Então, a gente tem as vitaminas que podem, sim, quando em excesso, trazer malefício, né? Uma supervitaminose. Então, isso pode fazer uma apoptose de células, né? Intoxicar as células. E aí você tem rompimento de células. Então, a vitamina, quando ela é dada em excesso, ela também nos causa, né? O excesso de vitamina D causa também apoptose. Então, você tem ali degeneração celular. A gente sempre acha, né? O tutor acha, a vitamina não tem problemas, né? Tem realmente essa colocação. Mas não, ela precisa também ser orientada. Porque você pode ter, assim como pode ter carência vitamínica de algum, e você não está dando atenção para essa vitamina em específico, mas está suplementando em excesso
uma outra vitamina que pode aí trazer algum malefício, né? Assim como na função hepática, né, função renal, e também na questão de pele, né, que você causa ali ressecamentos de pele, se você tiver rompimento de células específicas, né? Então, tem sim todo esse cuidado, por isso que tem que ter o acompanhamento do médico veterinário, né? A avaliação ali para ver quais são as necessidades de cada organismo, de acordo com a sua fase, e quais são as vitaminas que você vai realmente fazer a suplementação. Legal. Isso, na verdade, né, Rê, também a gente tem que definir também um pouco para os colegas, que a gente vê ainda uma dúvida entre suplementar, o suplemento e o nutracêutico, né? O pessoal confunde um pouco uma coisa com a outra. Tem como você falar um pouquinho isso pra gente? Então, a suplementação, ela vem para complementar uma carência, né, de vitaminas que estão faltando no nosso organismo. Isso a gente coloca, pode ser elas em separado, vitamina A, proteínas, minerais, né, são micronutrientes que eles já estão ali na dieta e a gente vai complementar, né. Agora o nutracêutico, eles já são bioativos, que a gente vai isolar de um certo alimento. Aí eu dei o exemplo antes da uva, né, e das frutas vermelhas, que a gente consegue retirar ali o resveratrol em uma grande concentração. Ali você vai utilizar ele como um bioativo. Ele tem uma ação. Você não vai somente suplementar, ele vai ter uma ação farmacológica. Então você vai utilizar ele para prevenir uma doença, para tratar alguma doença. Então ele tem uma ação farmacológica no organismo, e não é somente para suplementar. Não sei se eu consegui ser bem clara nessa orientação. O nutracêutico, ele tem uma ação terapêutica, né? Exato. A parte nutricional, o nutracêutico, ele complementa aquilo que falta. Uma suplementação. Suplementação. Por exemplo, a ração... um exemplo, a ração é um pouquinho ruim, a marca, daí a pessoa vai lá e suplementa com um pouquinho de vitamina. Agora o nutracêutico não, ele vai atuar em alguma coisa que, vamos ser um exemplo, uma doença com a patologia, né? E ele está precisando ali, então... Exatamente, por exemplo, o resveratrol mesmo, né, que eu citei, ele é retirado ali das frutas vermelhas. Quando ele é ingerido, ele vai atuar como um antioxidante celular. Então, ele não vai apenas complementar, ele vai estimular o gene celular, os genes da célula, do DNA mesmo, para aumentar a longevidade da célula. Então, ele tem ali uma função farmacológica, ele não vai somente complementar, ele vai ter uma ação. A gente pode pegar o exemplo dos ômegas, né? Porque às vezes você tem o ômega ali para cardiologia de uma forma, para a pele de outra, para doença endócrina de uma outra forma. E é isso que às vezes eu vejo a confusão dos colegas, porque o pessoal acha que passando aquela dose ali daquela cápsula, um exemplo, para o pelo vai ser a mesma coisa, por exemplo, do que precisa para o cardio. Então é isso que, assim, eu acho que ainda tem essas confusões. E aí quando você passa é aquilo que a Rê falou. Mas já tá tomando aquilo lá, entendeu? Para que tomar isso daí? É besteira, é balela, entendeu? Mas não é, né? E a discussão com a Su também ela, na verdade, a farmácia dela é uma das poucas que trabalham, por exemplo, com EPA e DHA separado dos ômegas. Quando eu encaminho, porque o EPA é diferente do DHA, porque depende da patologia do que você quer tratar. Então, você consegue jogar, se você quer um pouco mais de EPA, um pouco mais de DHA, quando a maioria das farmácias tem um composto pronto, uma proporção específica, que é mais EPA do que DHA. E lá na sua, dependendo de como você conseguir conduzir, você consegue trabalhar com a formulação que você quer. E isso é um diferencial. Então, mesmo que é um ômega 3, não é a mesma coisa, porque pode ser que na parte cardiológica precise mais de um, na parte de pele de outro. Então, é muito mais profundo a coisa, né? Claro que é lógico que nem todos os nossos colegas precisam saber disso, porque é uma coisa mais específica dentro da nutrição, dentro da dermato, dentro da sua especialidade, ele vai saber qual é o agente que precisa mais. Mas são detalhes que são importantíssimos para se aprofundar em algum caso. Por exemplo, não resolve aquele problema de pele. Por quê? De repente aquela proporção não está tão boa assim. Ou então precisa de um resveratrol para trabalhar essa base para que o outro possa agir. Então é bem importante entender, acho, que
a coisa não é tão simples assim. É porque às vezes a gente fala, é vitamina, é mineral, então é simples. Não é simples, porque existe uma relação de dependência de uma vitamina com a outra. A gente sabe que sódio e potássio, por exemplo, minerais, eles têm uma relação direta. Se você suplementar muito sódio, você compromete o potássio, né? Zinco e cobre. Então, todos eles têm uma relação. Então, a coisa não é tão simples assim, né? Não é só colocar uma suplementação na dieta e tá tudo certo, né? Você precisa ter ali os carreadores, né? Você vai colocar uma vitamina, mas você precisa ter aquele outro composto também que vai ajudar a levar essa vitamina para o local certo. E ali ela vai ser mais absorvida, né? É como você disse, existem combinações. E aí a gente precisa entender o que combina com o quê. Quando eu vou montar uma composição, não é simplesmente jogar ali vitamina A, vitamina E. Não, né? Você tem ali os carreadores. Você tem aquelas outras proteínas que você vai colocar junto, que vai levar a vitamina até o local certo. E é onde ela vai ser melhor absorvida, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar no momento em que vai fazer a composição de um nutracêutico, né? Ou mesmo de uma suplementação, né? Se for o caso, só suplementar. Mas geralmente a gente suplementa e coloca o nutracêutico junto, né? Porque o nutracêutico, ele não deixa de ser uma suplementação. A vitamina A, ela é tanto um nutracêutico como um suplemento, né? Porque você vai aumentar ali a vitamina A e também ela também vai ter as suas funções como bioativos, né? O ômega 3, ele é um nutracêutico, porque pensando que ele vai agir ali como um anti-inflamatório, ele vai modular a resposta imune, por isso que a gente utiliza ele muito nas alergias atópicas, né? Porque ele tem essa ação anti-inflamatória e tem uma resposta imune, justamente o que a gente precisa nos casos dos animais com alergia atópica, né? E então, além disso, a gente tem casos de seborreia, em pacientes que têm alopécia, coceira, prurido crônico, né? Que às vezes a gente até não sabe ao certo qual é a origem ainda, a gente não conseguiu ali fechar o diagnóstico ainda de alergia atópica, a gente está iniciando o processo de seleção de alguns alimentos. Então, ele vem já para colaborar, para fazer essa redução desse processo inflamatório e reduzir essa coceira. Então, hoje, o ômega 3, a gente sempre coloca, nesses casos da dermatologia, como anti-inflamatório, imunomodulador, né? Ele vem bem para esses casos, assim. E aí a gente tem muitos outros, né? A gente tem a biotina, né? Que é a vitamina H, né? Que vai estimular ali a produção de queratina, melhora o crescimento dos pelos e das unhas. E isso a gente já pode suplementar lá na mãezinha gestante também, para a formação desses aspectos no embrião, né? Depois do feto, para melhorar já a qualidade dos ossos do bebê. A gente tem o zinco ele é tanto suplementação como nutracêutico, né? Ele é um cofator enzimático, né? Que é essencial ali para a parte de cicatrização, quando você tem uma lesão de pele, para melhorar a integridade epidérmica. E é bastante indicado ali para os casos de dermatite, úlcera, dermatoses, e tem muitos outros, né, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Agora, uma colocação bastante importante que eu vejo no dia a dia lá na farmácia, que não sei se é a dúvida de quem está assistindo ou não também, mas a diferença entre os colágenos que a gente utiliza, né? O colágeno tipo 1 e o colágeno tipo 2, que estão aí no mercado. Muitas vezes, o tutor às vezes vem, mas eu quero o C2. O C2 é uma palavra, ele é um nome patenteado, né, de um fornecedor, o C2. Mas o importante é que ele seja colágeno não desnaturado, né, tipo 2. Colágeno desnaturado, quer dizer, não desnaturado, tipo 2, né, esse é o importante. É como se eu tivesse dipirona e novalgina, né, a dipirona, a novalgina, o ativo dela é a dipirona. Só que o nome Novalgina, ele é um nome patenteado. Não sei se vocês perceberam, tem aquele Rzinho, né, de marca registrada. Então, ele é um nome patenteado.
como o C2. O C2 também é um nome patenteado. O importante é que a gente tenha o colágeno tipo 2, né? E saiba a origem, tem um certificado, tem um laudo de qualidade do ativo. Só que eu trouxe essa observação, mas eu quero, na verdade, deixar a diferença aqui para quem atua na dermatologia em relação ao colágeno tipo 1 e tipo 2, o que é importante para a gente, qual deles que é o melhor para o nosso dia a dia. O colágeno hidrolisado, que é o colágeno tipo 1, ele já tem ali a sua molécula quebrada, e ele vai ser melhor absorvido, né? E são aminoácidos ali estruturais da derme. Então, ele é o mais indicado para esses casos da dermatologia. É o colágeno tipo 1, que ele vai dar mais flexibilidade, ele vai melhorar a elasticidade dessa pele. Legal. Já o colágeno tipo 2, que é o colágeno não desnaturado, ele tem a molécula íntegra ainda. Então, ele tem para a pele, ele não é muito indicado, porque ele não tem uma boa absorção, ele não está tão ainda quebrado, sabe? Então, ele é mais indicado para as questões osteoarticulares. E isso a gente tem que observar muito bem. Essa pergunta, às vezes o pessoal vem na farmácia e pergunta assim, Suzane, é o C2? Eu digo, olha, o importante é que ele seja tipo 2, se for para a parte osteoarticular. Eu digo, qual que é a sua necessidade? Né? Você quer alguma coisa para osteoarticular? Então, é o tipo 2. Você quer algo para a pele? É o tipo 1, tá? Que vai ser melhor absorvido. Então, isso é muito importante, que o veterinário tenha isso em mente, sabe? Essa diferença entre 1 e 2. Porque eu vejo que tem bastante dúvidas em relação a isso e há uma certa dificuldade na hora de fazer ali a composição, a prescrição, sabe? Eles estão mais preocupados em saber se é o C2 do que se eu vou ter tipo 1 e tipo 2, sabe? E às vezes o desconhecimento mesmo, né? É desconhecer mesmo. Porque é o que eu falei, a gente não tem obrigação de saber tudo, porque nem dá pra gente saber tudo, né? Com certeza. A área que vai descobrindo, né? E vai entendendo muito melhor. E é encantador, né? Quando a gente vai entendendo, a gente fala, nossa, por isso que aquele remédio funciona assim, é por isso que aquele nutracêutico funciona assim. Eu entendo pouquíssimo, mas o pouco que eu entendo é super interessante perceber a ação deles no corpo, né? Quando você fala, um aporta para que o outro haja, né? Um carreia para que o outro haja. É muito interessante. E puxando um pouquinho aqui, um assunto que eu acho bem importante, que a gente discute muito aqui, a gente tem a questão do que vem de dentro, como você disse, né? O intestino não funcionando bem, essa pele vai ficar comprometida e outras questões. Agora, a gente também tem o que vem de fora, né, Sô? Que é a questão dos banhos em excesso, utilização de produtos que danificam a pele, poeira, né? O animal cria um processo alérgico porque está exposto a uma poeira muito grande, né? Aqui mesmo aconteceu em casa, porque tem uma obra aqui do lado, minha cachorra ficou com coceira por causa da poeira que se alojou, caiu cimento em cima dela, aqui do lado. Então, também tem essa questão dos cuidados, né? Do que a gente está expondo esse animal. Eu trouxe isso porque eu e a sua, a gente estava discutindo a formulação de um shampoo, porque eu queria que fosse o mais natural possível, né? E aí eu coloquei o coco, porque o coco ele é adstringente e ele também é hidratante na medida certa. Então, aí a Su me passou uma formulação, aí fez, né? Manipulou um que atuava mais para alguns tipos de dermatite específica, né? De seborreica, e o outro que era um mais naturalzinho de coco, que está sendo sucesso, tá? Os pacientes têm feito, né? E aí eu usei no meu cabelo, no cabelo das meninas, eu também amei. Ai, que ótimo! Ficou gostoso, ficou na medida certa, né? Num primeiro momento, parece até fica um pouquinho... A gente não vê a espuma, né, Su, que a gente estava discutindo. As pessoas sentem a necessidade de ver a espuma, mas não é a espuma que limpa. Fala pra gente um pouquinho dessas situações, Su, da questão dos agentes externos aí também prejudicando essa pele, que a gente entra num contexto em que não adianta suplementar, não adianta tratar, se não acabar esse agente externo. Exatamente. Hoje a gente fala assim da alergia tópica, né? Antes a gente separava alergia só ao alimento, alergia só a pó, alergia só a pulga, mas hoje a gente vê que é um conjunto,
né? Quem é alérgico a tópico, muitas vezes ele já é alérgico a alimento, ele já tem uma sensibilidade imune ali para todos esses tipos de agentes externos. E o principal deles é a pulga, né? A pulga, se ela estiver ali no ambiente e picar o animal, ela vai deixar ali a enzima, né, da saliva dela, e que vai ativar o sistema imune, né, na picada da pulga. Então, esse é o principal agente hoje e que a gente tem muita dificuldade em fazer esse controle na residência por conta da forma como a pulga ela sobrevive no ambiente, né? Que fica mais de um ano ali sem se alimentar do sangue do animal. Se, por exemplo, teve alguma infestação num apartamento, e esse apartamento ficou fechado por um ano, e veio alguém novo, um morador novo na casa que tem animal, a pulga vai ativar novamente, sabe? Exatamente. E às vezes a pessoa pensa assim, mas de onde que pegou pulga? Eu não saio, não levo o cachorro para lugar nenhum. E, né, ou o gato, eu não levo, ele não passeia, não vai para lugar nenhum. Mas só que ele ficou naquela frestinha lá do seu parquet, né, escondidinha. Ou ele veio do apartamento do vizinho, no elevador. Então é um controle muito difícil, é o maior problema que a gente tem hoje, né? É o controle da pulga. E ela é um dos maiores fatores ambientais da alergia tópica. E depois tem também a questão das poeiras, dos produtos de limpeza que você utiliza em casa, que também podem ativar o sistema imune e dar uma crise alérgica, né, nesses pacientes atópicos. Então, tudo isso deve ser mantido, a higiene, tapete, cortinas, que a gente muitas vezes não dá importância, fazer a aspiração da poeira no ambiente, dos pelos do animal também no ambiente, usar bastante o aspirador. Então, tem que manter a casa higienizada, né? Porque são, sim, motivos ali de ativar as alergias. E, principalmente, para a gente conseguir manter uma saúde da pele, não é só os nutracêuticos por via oral, mas os nutracêuticos também de utilização por via tópica, como você comentou, né? Que você utilizou o shampoo de coco, eu fiquei feliz que está dando bons resultados. Mas eles também são importantes para restaurar a barreira cutânea, porque o que acontece na pele do animal que ele tem alergia tópica, ele não consegue formar sozinho essa barreira, ele não consegue formar todas as camadas da pele, né, sozinho. Então, a gente tem que fazer essa parte de finalização para fazer uma restauração e manter ali a barreira cutânea. E aí que vai fazer a diferença na hora que eu vou montar o meu shampoo. Eu não posso utilizar ativos, isso não é só o que eu vou acrescentar no shampoo, mas o que vai estar na base do meu shampoo vai fazer a diferença. Por exemplo, se você tem ali um animalzinho atópico, você precisa, é interessante que o veterinário coloque ali, animal com alergia tópica, só um diagnósticozinho ali embaixo para a farmácia, por exemplo, eu, né, que olho as prescrições, saber o que eu vou utilizar como base. Porque se eu tiver uma piodermite, eu quero fazer uma limpeza maior, eu quero retirar um pouco ali da seborreia. E tem situações que eu preciso manter, como é o caso dos animais com alergia tópica. Eu não posso tirar toda a proteção da pele, eu preciso manter e agregar ainda mais hidratação. Então, eu vou utilizar uma base de shampoo diferenciada, que não faça tanto essa agressão, que não vai tirar essa proteção, que já é pouca, né, da pele desse animal. Além do mais, aí a gente vai fazer agregar outros ativos, como os óleos, né, o óleo de semente de uva, o fitosfingosine, as ceramidas, fitoceramidas, que também são nutracêuticos de uso tópico, né, que você vai utilizar ali na pele. O depantenol, que é um pró da vitamina B5, né, então também eu vou colocar ali que ele vai promover um brilho, ele vai hidratar, ele vai regenerar o epitélio, ele vai dar brilho para o pelo e vai ajudar também em processo de cicatrização, se tiver algumas lesões, o depantenol. Então, ele é muito bom, ele é um bioativo muito bom para a gente colocar em situações da dermato, né? A aloe vera, né? A aloe vera calêndula, que tem ali um efeito calmante, cicatrizante, anti-inflamatório, também para esses casos de dermatite.
atópica, o óleo de girassol, óleo de rosa mosqueta, o coco que você... os óleos essenciais, né? O coco que você utilizou, né? São fontes de ácidos graxos que vão restabelecer ali a camada do epitélio e vão hidratar, proteger. Então, todos esses fatores externos que às vezes a gente deixa muito, que são agressores, como a poeira, eles não vão afetar tanto a pele, porque ele vai estar ali com uma camada protetora, né, de hidratação. E a gente fala também dos banhos, a gente não tem mais esses banhos tão prolongados, assim, como se tinha antes, né, nesses casos. Bota o banho, deixa 10 minutos, a não ser que seja um banho com algum antibiótico, né, um antifúngico, mas para esses casos é importante que a gente não faça um banho tão prolongado, para não fazer essa retirada tanto assim da camada protetora que ainda o animal tem, para a gente manter ao máximo, sabe? Dar o banho, aplicar a hidratação, mas não banhos muito prolongados, tem que tomar cuidado com isso. E tem ainda, olha, a gente pode colocar vitamina C, né, que a gente acha que é só por via oral, mas também você pode colocar no seu shampoos, que ele vai ter ali uma ação antioxidante da pele também, uma ação anti-inflamatória para uso tópico, e é um despigmentante, né, leve em situações que você deseja. Então, você pode acrescentar vitamina C, que às vezes a gente acha, não, é só por via oral, né? Não, você pode colocar também por via tópica. E aí a gente tem os probióticos, como eu tinha falado antes, né? Os probióticos para uso tópico. Ia falar para você falar um pouquinho disso, que eu fiquei curiosa. Então, os probióticos hoje para uso tópico, quando você tem ali uma desbiose da pele, né? São micro-organismos vivos que você vai aplicar diretamente na pele e vai beneficiar ali a microbiota normal da pele. Né? Assim, o mesmo princípio que a gente usa para o intestino, a gente também vai utilizar para a pele, porque muitas vezes você tem uma desbiose e um aumento muito exacerbado, né, de algumas bactérias ou de fungos ali que estão normalmente na pele, mas os probióticos, que são organismos vivos, eles vão ajudar a restabelecer o equilíbrio dessa flora, sabe? Então, eles são muito hoje usados, pode usar em cosméticos, formulações dermatológicas, e são usados para acne, né, em caso de acne, dermatite atópica também. Então, eles vão promover muito a saúde da pele, aumentar também a hidratação e a cicatrização de lesões também. Legal. Então, hoje a gente usa bastante. E cada caso é um caso, né, Su? Cada caso é um caso, é o que a gente fala aqui, né? A gente tem que pensar no individual. Não adianta querer ser generalista. Esse shampoo serve para tudo. Tem a pele seca, é tal shampoo. Não, não é. Por que você está falando? Tem uma situação em que não tem essa alimentação suficiente, então você pode entrar com esses probióticos, ou então tem uma questão de pele, da questão da despigmentação, você vai entrar com a vitamina C. Então, é para avaliar cada caso. Não adianta ir no como é que nos prontinhos, como chama isso? Nas fórmulas. Exato. Eu sempre deixo assim muito aberto, né? Eu falo para os veterinários, a gente tô lá para dar a assessoria que desejarem, né, dentro de cada caso, para dar essa consultoria justamente para os veterinários que às vezes têm um caso específico e não sabem o que fazer. O cachorrinho que às vezes o problema renal impede que ele use algum tipo de suplementação ou de nutracêutico, né? Então, procurar o farmacêutico, né, para juntos ali conversarem e chegarem num tratamento mais adequado. Claro que a gente tem a possibilidade, eu tenho as duas formações, né, sou farmacêutica e sou médica veterinária, então eu consigo entender muitas vezes o que o veterinário quer, já pensando com a parte farmacêutica junto. Sim. E eu adoro quando os médicos veterinários me trazem os casos, porque é uma forma até de eu conhecer, né, situações diferenciadas, porque a cada dia eu aprendo também. Eu também adoro casos com a Suzane, ela é maravilhosa, gente. Exato. Eu também, às vezes, né, a gente está ali para aprender juntos. Então, traz o seu caso, vamos ver o que a gente pode fazer, aí eu dou uma sugestão, você dá outra sugestão, e nisso quem mais se beneficia? O animal, né, porque são trocas de conhecimentos que só vão favorecer e tornar o produto final, o medicamento, muito mais seguro,
mais individualizado, mais personalizado para aquele animal. E esse que é o mais legal da manipulação, é você fazer algo para aquele, porque nem tudo que está no mercado hoje pronto atende a necessidade do animal, principalmente na área dermatológica, né? Às vezes chega alguns casos que a pessoa coloca ali ativos que vão prejudicar ainda mais a pele. É isso que eu ia falar, ainda prejudica. Prejudica. Às vezes a gente acha que qualquer ponto ali da alopécia é fungo, e nem sempre é. Aí já coloca o shampoo com cetoconazol, e aí é um animal atópico, meu Deus, né? Já tirou, já ressecou a pele mais ainda, prejudicou muito mais. Então, a gente tem que avaliar muito bem cada caso, e tratar de forma individualizada. Então, eu fico muito feliz quando o médico veterinário vem procurar, sabe? Porque essa troca, ela só nos enriquece, torna muito mais seguro o tratamento, o animal consegue ter um prognóstico muito melhor depois, uma boa evolução, e a gente vai acompanhando, né? Ah, Suzane, olha, a gente fez aqui, tá dando certo, então vamos manter. Ah, Suzane, a gente fez, pode ser que não tenha um bom resultado, porque cada um também vai ter a sua resposta, né? Ah, Suzane, olha, esse aqui não tá legal, tá... Ah, então vamos fazer aqui uma mudança. O que a gente vai mudar aqui agora? Vamos aumentar a concentração, diminuir a concentração, vamos trocar aqui o nutracêutico, vamos trocar a formulação do shampoo. Então, a gente vai trabalhando juntos para que o animal tenha bons resultados, né? A gente consiga tratar de uma forma adequada. Perfeito. Porque são muitas variáveis, né? Muitas variáveis. E claro, quanto mais a gente conseguir se comunicar, é muito melhor. Acabou nosso tempo, eu não acredito. Nossa, já? Tá muito rápido. Já? Meu Deus. Tá muito rápido. Gente, lógico que a gente vai ter que falar, né? Lógico. Tem que marcar um outro dia. Essa mulher, Fê, é um poço, é uma enciclopédia, você já viu, né? Isso é a tecnologia que ela tá falando, você imagina do resto. Mas, imagina! Mas é muito boa essa troca, Renata. Eu adoro quando você vem. Aí você diz, Suzane, olha, a gente só cresce, né? E você também me acrescenta cada dia com essa parte de suplementação. Você, quando a gente se conheceu... Né? Falo chinês com você, né, Su? Às vezes falo chinês com você, né? Pois é, eu também. Mas no final a gente se entende, mas no final a gente, né? Olha, a gente passa uma semana falando do mesmo assunto para chegar numa conclusão, né? Mas é muito bom, acho que isso é rico demais, né? O que a gente fala, né, Fê? A criação do nosso canal foi exatamente pensando nisso, na importância da troca dos conhecimentos, na importância do trabalho em parceria. Ninguém tira cliente de ninguém. Se a gente trabalha em parceria, tem serviço para todo mundo. Quantas vezes a minha ideia é, eu não consigo acompanhar isso porque não é minha especialidade, vou mandar para o meu colega. A dermatologia não vai aqui na medicina chinesa, vou mandar para a Su vai compor comigo. E aí eu vou conseguir ter o olhar da Su dentro das especialidades dela, junto com a medicina chinesa comigo, e aí sim a gente vai conseguir um sucesso, né? Eu acho exatamente. Eu vejo assim, aquelas fórmulas mais prontas, talvez ajudem alguém ali numa emergência, né? Eu não sei para onde correr agora, deixa eu pelo menos dar um start aqui pro tutor sair da consulta inicial com alguma coisa, né? Mas é importante que a pessoa não foque nisso, porque o mundo é muito vasto de ativos. A gente tem muitas possibilidades e você não pode ficar engessado numa receita, né? Num caderninho de receita. Muitas possibilidades. Por mais que você às vezes desconheça, procure quem conhece, né? Quem pode te ajudar. Isso não é a gente ter essa humildade, né, e troca de conhecimentos e experiências é muito gratificante, a gente só tem a ganhar, né, todo mundo. Nós como profissionais, o tutor e principalmente o paciente, no final das contas, né, que é quem mais vai se beneficiar disso tudo. É como você disse, ninguém rouba clientes de ninguém, estamos aqui todos para se ajudar e isso só traz crescimento, enriquecimento para a gente, né. Perfeito. Só uma perguntinha para você. Os colegas, se tiverem alguma dúvida, podem entrar no boticapet.far, entrar em contato com você para estar conversando também. Tem esse canal aberto? Tem o canal aberto.
para os veterinários, eu sempre dou, muitas vezes, o meu telefone particular, né, para os veterinários, os colegas, porque eu sei que muitas vezes eles querem um atendimento justamente para ter essa consultoria rápida, né, e um atendimento mais rápido, se às vezes tem alguma emergência, algum caso que já precisa agilizar um pouco mais a medicação, tá, sabe? Então, Legal. para o veterinário, eu sempre dou o meu... A Botica entrega também em todo o Brasil? Entrega em todo lugar, gente, manda via Correios, não tem problema. Ela fica no Ipiranga, né, A sua atende lá em dermatologia mesmo, na clínica, é isso, né? Isso. Também, mas eu, por exemplo, sempre encaminho os meus pacientes que são do ABC, ela encaminha, né, por motoboy, um pouquinho mais longe por correio, né? Mas também tem esse acesso aí, fora essa assessoria direta da Su. Sim, mas a gente não sabe, né? Ai, Suzane, como que eu posso aplicar a vitamina C aqui? Vai ser melhor eu aplicar via tópica ou por via oral? Como é que fica melhor essa combinação? Né? Quais as dosagens que eu vou administrar, concentração? Que a gente realmente tem essas dúvidas no dia a dia, né? Forma farmacêutica, concentração, dosagem. Muito. Então, a gente está aí para colaborar com todos, né? No seu dia a dia. Aí tem o Ipiranga, tem o Tatuapé também, que é onde eu estou agora. Eu fico de quartas-feiras, eu fico aqui no Tatuapé à tarde. Tem Guarulhos também, que atende naquela região. E o Ipiranga é onde eu mais geralmente estou presencialmente, né? Por questão ali de logística de casa, de filho, de tudo, né? Que tem que conciliar todas essas coisas juntas. Sei bem. Então, eu fico mais por lá. Mas, assim, precisando, eu faço videochamada, né? Faço consultoria videochamada também. Eu acho que hoje em dia não existe mais como você não ter acesso a alguém, né? A gente, hoje, a tecnologia nos deixou mais próximos e facilitou essa troca. Com certeza. Então, podem contar comigo. Su, gratidão. Foi maravilhoso. Obrigada, meninas. Um prazer estar com vocês. Precisar, estou também à disposição. Obrigada a quem ficou conosco aqui. Se tiverem dúvidas, podem me procurar. Eu fico à disposição. Tá ótimo. Então, pessoal, a gente agradece mais uma vez. Não esquece de curtir, compartilhar, repassar essas informações. E a Su está colocando aí toda essa informação dela. Então, aproveitem, chame ela, vão lá no Instagram conhecer a boutique, né, para saber tudo o que acontece, o que ela pode passar mais para vocês. Se precisar, chama ela também no Zap aí. Muito obrigada, Suzane. Exatamente. Uma excelente semana. Boa noite. Beijo, gente. Beijão. Boa semaninha. Até. Tchau. Tchau, tchau.